em Apocalipse 2, versículo 4 ao 7. E eu gostaria, como de prática, a gente fala, durante o culto, fique com a sua Bíblia aberta. Leia sempre que nós estamos. Porque o pregador também é ministrado. Às vezes, se eu cometer um erro, no final do culto, pastor, olha só, eu vi aqui na minha palavra, aqui está assim, assim. Irmãos, todos nós somos culpados. Eu conto com a colaboração de vocês, porque isso a gente começa a entender que realmente eu tenho que ser também ministrado, amém? E nada melhor do que você estar com a palavra do Senhor aqui. Na tradução da NVI, diz assim a palavra do Senhor: no entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor. Sempre há uma coisa a nosso favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que é essa no paraíso de Deus. Amado, eu estava meditando nessa semana e me lembrando, me remeteu, né? Eu fui lá em 1900 de bolinha e me lembrei quando eu me converti. E eu vi que, quanto ao longo dessa jornada a gente vai, que é uma coisa tão natural, algumas coisas você vai melhorando, outras você vai amadurecendo, outras você vai apurando. Mas, e eu tive uma nova leitura, logo todo mundo aqui já ouviu pregações sobre o primeiro amor, imensas. E Deus colocou no meu coração que o primeiro amor, ele parte do princípio de que é a importância que eu dou ao amor de Cristo na minha vida. É o que local que ele está, e que prateleira que ele está, esse amor, essa prática. E eu comecei a entender que os 24 horas da minha vida cristã, quantos momentos eu dedico à palavra do Senhor. Isso é a importância da palavra de Deus na minha vida. Isso é a importância de quanto eu tenho o amor de Cristo na minha vida. E comecei a me lembrar e me levou a momentos em que nós morávamos lá no Brasil, íamos lá para a igreja na Ilha do Governador, onde a Mania, o pastor Cisne também estavam lá. Quantos momentos, quantos de vocês aqui participaram, né, de acampamentos de jovens, acampamentos de crianças, acampamentos de adolescentes e outras atividades na igreja. E eu comecei a buscar esse sentimento, aquele, a gente saía, não era muito, digamos assim, não tinha naquela época não se tinha muitos recursos, mas a gente ia com uma alegria tão grande, sabe? Era uma igreja que a gente sentia aquele amor. Todos ali estávamos buscando o amor de Cristo. Então a gente começa a entender o primeiro amor, ele também tem que estar colocado lá onde eu busco. Aí está as premissas do meu dia, tem que ser a premissa do meu dia, tem que ser a oração. Antes de eu colocar o meu pé no chão, eu tenho que estar, Senhor, obrigado. Naquela época, eram bancos de madeira, vamos dizer assim,
Ele não tinha uma almofada assim, que hoje o crente, não, pastor, essas cadeiras não dão nas costas, essas cadeiras não tem assento. Era banco de madeira. É, não é, maninha? E todo mundo dava ali, a criançada ficava assim, ó, mexia só os olhos. Irmãos, mas o amor é isso. O amor não te traz conforto, muitas das vezes a gente traz confronto ao buscar, pô, mas eu não estou tendo exatamente isso. Eu era mais vibrante pela juventude? Não. Eu dava mais importância para as minhas primícias com Deus. Não tinha tantas coisas como tem hoje, mas o amor era a primeira coisa a ser reverenciada quando nós saímos pela frente. Era distante, carro confortável. Muitos irmãos pegavam o carro do carro para exatamente glorificar o nome do Senhor. Isso é porque estão ligando lá embaixo, eu vou falar com elas. Então tem que desligar esse rádio, porque deve estar frio. Então, irmãos, o que acontece? Logo o tempo fácil vem. Eu me lembro que nós tínhamos uma igreja que tinha tudo. E ela começou a se perder pela questão do homem. Ela começou a ter problemas com premissas com Deus. Então, quando Deus nos coloca dificuldades, Ele está nos apoiando. E quando eu falo no primeiro amor, eu fico, Senhor, sentado numa cadeira confortável, em busca da Tua palavra, mas muitas das vezes eu passo uma semana inteira e esqueço de falar com os filhos. Às vezes eu me pergunto por quê. Eu tenho que perguntar para quê? Para que o Senhor me tirou lá do Natal, Rio Grande do Norte, e me trouxe para cá? É para quê? É para que eu seja bênção para uma outra pessoa. É que como nós estudamos hoje na escola dominical, como Paulo fez, para que eu possa evangelizar uma pessoa. Pastor, podia abençoar lá? Posso. Mas são planos do Senhor, são planos de Deus. Então nós temos que entender, o primeiro amor é a primícia, é o primeiro, quando eu abro os olhos, eu olho assim, Senhor, eis-me aqui, eu coloco o meu dia nas tuas mãos, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, se perseguido for, que seja, mas eis-me aqui, estou aqui para isso, eu vim aqui para isso, estou aqui para isso. Não vamos derrotar. Mas eu tenho que ter no meu coração o entendimento do primeiro amor. Eu tenho que ter entendimento que Cristo é em primeiro lugar na minha vida. Antes do dia do meu trabalho. Antes das minhas obrigações diárias. Coloca a tua vida, Senhor, eis-me aqui. Coloca o Senhor da minha vida nas tuas mãos. Não olho para a esquerda, nem olho para a direita. Eu só olho para cima. O significado do primeiro amor, que é aquele amor ágape, que é aquele amor que incondicional, que Ele tem por mim e por você. Quantos daqui podem me levantar a mão e dizer assim, quantas vezes Deus salvou a minha vida? Quantas vezes eu fui liberto? Quantas vezes Deus abençoou a minha família? Quantas vezes Deus não deixou faltar o pão na minha mesa? Amém, Senhor. Eu sou um. Amém, Senhor. Quantas? Eu sou um. Eu não por água, porque Ele tem por mim e por ti. É aquele que me ama, independentemente que eu não mereça, mas Ele me ama. E eu não consigo manter o primeiro amor.
Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que buscar isso, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que prover isso, eu tenho que prover aquilo. Irmão, a primeira coisa que você tem que prover é o seu amor com Cristo, é a sua relação com Cristo, Amém. é o entendimento sua com a palavra do Senhor. Amém. Tem um coração fervoroso, irmão. Fiquei chamado, hoje Samuel veio a pé. Por que Samuel veio a pé? Foi Samuel, me liga. Isso é igreja, isso é amor, isso é empatia. Tudo bem que eu dei carona, o cara não queria dar, mas deixa. Simpatia, isso é o primeiro amor. Eu não posso ter o coração tão frio como está lá fora, não. Alegria e gratidão, irmão. O primeiro amor é isso. É eu servir a Cristo com gratidão e alegria. Já pensou você passar minha alegria? Todo mundo aí porta da igreja, todo mundo sai assim, ó. Triste. É uma coisa errada. Tem errado. Porque Cristo não pregou isso. Pelo contrário, o amor é isso, é solidariedade. A solidariedade é uma via de mão dupla. Eu não posso estar triste na casa do Senhor, porque o primeiro amor sempre foi dele para mim. A alegria do cristão é a certeza da presença de Deus na vida dele. É a certeza. A oração, a leitura da palavra de Deus me traz prazer. Você tem que sentir prazer, velho. Você não pode sentir uma obrigação, porque eu vou ter que ir na Bíblia. É você e Deus, pô. É você e Deus. Você tem que se sentir satisfeito. O Mike falou hoje, né? Que entrou numa igreja e se sentiu assim, né? Aquelas igrejas e tal. Igreja com um teto de ouro. Sabe por que se sentiu mal? Porque aquilo ali não é a presença de Deus. A presença de Deus não é isso. Ele entrou em Jerusalém não com jeguinho. É a humildade, mas é a proximidade. A minha com Ele. A minha com a palavra dele. Então, queridos, o teu relacionamento com Deus tem que ser alegre. Se você está lendo a palavra do Senhor, poxa, mas eu vou ter que fazer a palavra que é uma obrigação. Tem alguma coisa? Fala com o Senhor. Senhor, tira isso do meu coração. Eu quero sentir alegria. Eu quero sentir prazer. Eu quero sentir amor em ter que ler a tua palavra. Aí você começa a ler a palavra todos os dias. Você começa a entender que Deus está tocando no seu coração. Você começa a entender que o Espírito Santo está te dando claridade na palavra de Deus. É isso que é o primeiro amor. Não é obrigação. O primeiro amor é intimidade. O primeiro amor é alegria. O primeiro amor é amor. A minha pergunta hoje, os irmãos, por que eu estou distante de Deus? Ah, pastor, mas eu não estou distante de Deus. Tudo bem? Você não está distante de Deus. Como é que está o seu primícias com o Senhor? Durante a semana. Como é que está a sua primícia durante a semana? Como é que está a sua primícia com a questão da oração? Como é que está a sua primícia com a questão do jejum? É você e Deus. Deus está no seu coração. Não é o pastor que está aqui que vai dizer para você que você tem que orar mais. Não é o pastor que está aqui que tem que falar para você que você tem que jejuar. Não. Eu preciso também que o Espírito Santo toque no meu coração. Fala assim, você faz um jejumzinho, né? Da semana não veio. É Jesus. Então, eu também preciso disso. Então, essa proximidade, que é a premissa do amor de Deus, essa proximidade me dá intimidade. Quando você começa a entender os pontos que te dão esfriamento espiritual. Primeiro, você orava todo dia, já não ora mais.
Você agradecia todos os dias, já não agradece mais. Você antes do almoço, antes do pequeno almoço, antes do jantar, você agradecia a Deus, já não agradece mais. Não jejua mais. São pontos de esfriamento. E quando a gente fala em amor, o primeiro amor é esse. A maturidade espiritual me dá reconhecimento desses pontos. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Meus queridos, oração e devoção ao Senhor. Não tem como obrigação, não é obrigação, meu querido. Não é obrigação sua, João. Não é obrigação sua. Isso é uma dádiva. Momentos prazerosos, tem que ser um momento prazeroso. Eu não tenho que jejuar e passar mal, que entrar em sofrimento, não. Eu não tenho que parar para orar e sentir que estou com a cabeça lá, vai começar o jogo, vai começar o filme, vai começar não sei o quê. Não, está errado. Eu tenho que parar para orar com o meu coração aberto. Eu tenho que começar a sentir a presença do Senhor. Isso é a primícia. Isso é o amor. Isso é aquilo que eu tinha quando eu me converti. Quando eu levava meus filhos para a casa do Senhor e via a alegria de tudo aquilo. Isso é a premissa do Senhor. Meus queridos, a falta disso tudo gera um temor nos nossos corações. A falta dessa vontade de orar, a falta de vontade de jejuar, a falta de eu querer estar em comunhão com meus irmãos gera um temor de afastamento da palavra de Cristo. Eu tenho que entender esses sintomas. Eu tenho que buscar o primeiro amor para que evite exatamente essas coisas. Não existe coisa mais simples que Deus nos deixou do que essas premissas do primeiro amor. Não tem. Bota só no versículo, por favor. Eu faço hoje um convite, meus alunos. Eu faço um convite ao arrependimento. Primeiro, para me arrepender, eu tenho que reconhecer. Para me reconhecer, eu tenho que entender que o Senhor está me falando comigo, que o Espírito Santo tem me incomodado, que está me faltando momentos e horas para que eu possa levar a Deus. Eu tenho que entender que o Espírito Santo tem falado comigo e eu não tenho ouvido, como o Mike dele disse hoje na escola. Ele não vai te mandar uma petição, ele não vai gritar nos teus ouvidos, ele já está falando com você há muito tempo e você ainda não percebeu. Eu quero que uma legenda, não vem legenda não. Ele vai falar cada vez mais baixo, e quando a gente fala mais baixo, a tendência é a pessoa inclinar os ouvidos para tentar entender. Então eu desafio a igreja, como eu fiz a mim mesmo essa semana. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas como cristão e buscar no Senhor. Cada vez mais, buscar na palavra. Cada vez mais, buscar em oração. Cada vez mais, buscar em Deus. Deixa de lado o primeiro amor um pouco e coloca um pouco na balança. Como você é e como você está. Eu fiz isso. A primeiro momento foi muito bom. Mas depois, eu comecei a ver o quanto, ao longo desse caminho, eu fui tendo algumas falhas com o Senhor. Por isso que eu busco do arrependimento, é buscar que eu realmente precisava e preciso que o Senhor toque no meu coração todos os dias e pela sua graça, somente pela graça do Senhor, eu seja incomodado, eu seja cada vez mais retirado da minha zona de conforto
e buscar o Senhor. O arrependimento, meus queridos, é o primeiro passo, é o primeiro para a restauração de você com Cristo. Muitas das vezes, a gente escuta falar assim, mas aquele rapaz ali não aceitou Jesus. Mas aquele ali é um cristão, nasceu lá cristão. As atitudes daquele cristão envergonham Cristo. E aquele que ainda nunca conheceu Jesus tem as atitudes melhores do que um que não já conheceu. Quem envergonha mais? Aquele que ainda não conheceu ou aquele que conheceu e não pratica? E envergonha. É esse momento de reflexão nessa manhã. Eu preciso reconhecer o quanto deixei Cristo de lado por alguns momentos da minha caminhada cristã. Mas, a boa nova, pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Por isso que nessa manhã eu trouxe essa reflexão, reconhecer e me arrepender. Realmente, estou lendo um pouco palavra. Realmente, eu tenho que orar mais, porque eu orava quando eu me converti. Quando eu conheci a Jesus, eu fazia isso e isso, e hoje eu não faço mais. Então que volte ao meu primeiro amor, que volte às premissas que o Senhor tem na minha vida como cristão. Que eu busque, não exemplo aqui não o exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, aquele que era o Rei dos Reis. Jesus Cristo, aquele que pregou amor. Senhor, eis-me aqui. Quero viver no amor. Quero orar da forma com que eu orava. Eu me lembro que a gente chegava lá na igreja, estava a mania, o Cid lá embaixo, na garagem, assim. Novinho, amanhã já foi nova, amanhã já foi nova. E aí o Cid? Tu também. Eu também. Aí chegava, mas era muita gente, vocês sabem como é que é a igreja? Era muita gente. Mas era aquilo, sabe, vibrante. Lógico que nós somos locais diferentes, países diferentes. Mas o meu coração não pode ser diferente. O meu coração tem que ser tal qual aquele que estava lá no início. O meu coração tem que orar da forma com que eu orava naquele momento. É isso que nós temos que buscar todos os dias. Não é fácil. Acorda 5 minutos antes. 5 minutos. São 24 horas do dia. Acorda 5 minutos. Para você entregar o seu dia ao Senhor. Para você louvar o Senhor. Para você orar ao Senhor. Para você ler a palavra do Senhor. 5 minutos antes. Todos os dias. Peça ao Senhor, Senhor. Essa é a premissa que eu quero. Eu quero me reconciliar. É isso que eu quero buscar. Nós buscamos isso. Pastor, mas às vezes a gente está trabalhando, irmão. 5 minutos. 24 horas. Aí depois você acrescenta mais 5, são 10 minutos. É isso que a gente tem que fazer. Serviço no ministério. Todos aqui, a maior parte aqui, são de outras igrejas, foram de outras igrejas. Quantos ministérios vocês participaram das outras igrejas, né? E não, Rô? E não, Fabrício? Todos, praticamente todos participaram de eventos na igreja, tocaram na igreja, ajudaram na igreja, participaram na igreja, pregaram na igreja. E hoje, mal pode chegar aqui na hora da escola dominical. Ele não, irmão, mas a verdade é essa. Nem na hora da escola dominical chega. É você e Deus. Receba, porque é para você entender o quanto você está deixando a sua jornada para trás.
nosso primeiro amor, eu entender que eu não posso dar àquele que me salvou menos do que eu dei no meu primeiro amor. Não posso dar menos. Se eu dei mais, por que eu estou dando menos? Porque eu fiquei mais velho? Porque eu não posso correr como eu corria? Porque eu não posso chegar mais cedo na igreja? Porque vai me tirar um momento mais de sono? Aonde que diz que o sono restaura mais do que o Senhor? Ah, pastor, mas lá não fazia frio? Mas fazia um calor, meu irmão, da gota serena. Fazia muito. E as crianças ficavam naquele banco duro. Mas eu sentia que eu estava cumprindo com as premissas do primeiro amor que Cristo me botou no meu coração. Tu pode reacender a chama, meu querido? Pode. Você pode reacender a chama. Desde o momento que você não se acostume com o pouco que você está dando para Deus. Fale, reavalia. Ué, por que eu estou assim agora? Por que eu estou desse jeito? Por que minha palavra do Senhor eu leio? Reavalia. É você e Deus. Não é você, pastor Ricardo, não é você, pastor Cid. Não, é você e eu, não sei o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Coloque isso no seu coração. Kézia, como é que você tinha vontade de ir para a igreja de minha irmã quando você era mais jovenzinha? Não que você não seja mais jovem. Ia com sorriso do coração. Irmãos, o que mudou? Nosso Salvador é o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. O que mudou fui eu. Se eu mudei, e eu mudei para pior, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar. Eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, me perdoe. Porque eu fui deixando de ter o primeiro amor. Mas em nome de teu filho amado Jesus, nessa manhã, eu quero que o primeiro amor, o Senhor me ajude a resgatar. O amor de Deus por mim e por você é constante. É todos os dias. Ou alguém aqui tem dúvida disso? Amados, você é tão amado por Deus que você teve livramentos que você nem sabe. Você nem imagina. Os livramentos que Deus lhe deu, as coisas que Deus lhe tirou, de lugares que Deus lhe tirou, por amor a você e a mim. E o que eu retribuo é com um amor de segundo plano. O que eu retribuo é com um amor ao qual eu tenho que olhar pelo retrovisor, porque ele não está na minha frente, ele está aqui atrás. O engano nosso é esse. O amor de Cristo tem que estar na minha premissa, ele tem que estar na minha frente. Ele deseja que nós tenhamos uma relação afetiva e calorosa. Eu não imagino um cristão tendo uma relação com Deus fria, como está aqui. Lá fora, aquele tempo, né? A neve. Eu tenho que ter uma relação calorosa, eu tenho que ter uma relação prazerosa. Eu tenho que ter uma relação ao qual eu falei, Senhor, como é bom voltar ao teu primeiro amor. Como é bom me lembrar daquela forma com que eu chegava na minha igreja, e como eu saía, e como eu lia a sua palavra. A nossa relação com Deus tem que ser, irmão, vibrante, me perdoe, mas tem que ser. Eu não posso estar numa relação
fria com Deus. Porque Ele me tirou de tantas coisas, me tira de tantas coisas, me deu tantas coisas, continua me dando tantas coisas. E eu tenho uma relação inversa, fria. Fria, distante. Aquela relação que eu tinha com o Senhor era vibrante, era boa, era gostosa, era quente. E hoje eu tenho uma relação fria. Amados, o que eu posso fazer hoje para reacender o primeiro amor? Como eu posso cultivar essa relação mais próxima e intensa com Jesus? Ele deixou para nós. Está ali. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que promessa. Olha que promessa. E eu não tomo para mim essa promessa. E eu não age de uma forma que Deus tenha entendido. Olha, que eu posso te dar isso. Como aquela viúva. Então, Deus deu que ela tinha. O que eu tenho é isso. Não. Vou melhorar. Você tenta melhorar todas as vezes da sua vida. Quando você levanta, você vai fazer seus afazeres, vai para o seu trabalho. Você tenta fazer sempre o seu melhor. Por que para Deus eu tenho que deixar estacionado? Por que para Deus eu tenho que me acostumar da forma com que está? Não! Está errado. Eu tenho que dar a Deus cada dia mais o que eu dou. Eu tenho que dar mais hoje do que ontem. Mas como que eu faço isso? Eu já deixou ali, olha, leia mais. 5 minutos. Começa 5 minutos por dia. Abre seus olhos 5 minutos antes. Onde você estiver, na cama, sentado, leia a palavra antes de começar o seu dia. Agradeça antes de botar o pé no chão ao Senhor, porque Ele lhe proporcionou um dia mais na sua vida. Ele lhe proporcionou um dia mais com a sua família. Ele proporcionou um dia mais com a sua esposa e seus filhos. Quanto mais eu entender isso, e quanto mais eu entender que Ele está falando comigo, Senhor, olha, eu estou te dando 5 minutos para que você possa falar comigo. Que honra! Que honra ao Senhor poder falar 5 minutos a mais com nós. Não existe outra religião no mundo que você possa falar com o Criador diretamente. Não existe nenhum lugar do mundo. Essa ligação é você e o Criador. É você e Deus. Não tem impressão. Ninguém vai te interpor. Ninguém vai dizer para você não fazer. Faça. Se coloca. Eu quero ter aquele primeiro amor. Eu quero ter aquela alegria. Quase de moleque. Eu quero ter aquela alegria quase de uma menina, mas um amor profundo, mas um amor com tanta vontade de falar contigo, Pai. E é tão fácil ter isso. Por que eu esqueci isso ao longo do tempo? Eu posso conhecer a palavra de Deus toda e não ter intimidade. Busca intimidade. Busca
falar com Ele. Ele fala contigo e tu não fala com Ele. Amados, esqueci até o microfone. Tenhamos isso no nosso coração. Nessa manhã, nós já estamos acabando. E nessa manhã, o Espírito Santo tem no seu coração. Tente clarificado isso. O quanto é importante você ter esse primeiro amor. O quanto é importante você mostrar para os seus filhos esse primeiro amor. O quanto é importante você mostrar para aqueles que estão do seu lado o quanto é bom você ter essa relação de intimidade com Deus. Não é do seu pastor aqui, não é do seu pastor Cid, é você e Deus. Essa relação é você e Deus. Busque mais, ore mais, fale com Deus mais. Nessa manhã eu peço a vocês que façam uma pequena reflexão. Lembrem de quando vocês foram para a primeira vez na igreja, na sua idade mais tenra. Lembrem daqueles grupos de crianças que vocês participavam na igreja. Mocidade, grupos de jovens. Lembre desse momento. Faça um paralelo agora de como está a sua relação e a sua alegria para falar com Deus. É você e Deus. Não fala para mim não. É você e Deus. Querido, que nós possamos buscar todos os dias essa relação. Que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo tenha igual em nosso coração. Que possamos buscar o amor ao qual Ele nos agraciou e a paixão por estarmos falando do amor de Cristo. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus tenha tocado no nosso coração. Que nessa manhã nós possamos entender. Eu posso ter ficado mais velho, mas o meu coração tem que ter a mesma alegria constante para quando eu falo com o Senhor. Porque é um privilégio de falar com Deus. É um privilégio que não tem explicação. Como o amor não tem explicação, o privilégio de eu falar com o Senhor não tem explicação. Amém? Amém?